Oi, gente! Mais um episódio do Mãecast começando para você com um tema muito especial hoje. Você se desconectou da empresa onde trabalha após a maternidade e não sabe se faz sentido continuar trabalhando no mesmo local e fazendo as mesmas coisas? Sente que precisa mudar e que precisa de mais flexibilidade para conciliar a maternidade e carreira? Esse podcast falará sobre o poder das redescobertas nesse universo. Inspirada pela maternidade de suas 2 filhas, ela fundou o Mercado Mãe, uma empresa que oferece benefícios parentais focados no acolhimento físico e mental de mães e pais, promovendo transformação nas vidas pessoais e profissionais de seus clientes. Seja muito bem-vinda, Camila Lopes. Isso, agora você me ajudou na palminha, né? Obrigada, Cami, pela tua participação. Tudo que você vai trazer hoje, eu acho muito importante a gente falar sobre a tua trajetória na maternidade, tudo que você vai falar sobre empreendedorismo, ajudar muitas mães a impulsionar esse conteúdo, levar para o mundo a tua proposta e o que você quer fazer, né? Com todos esses produtos maravilhosos que você trouxe. Depois ela vai falar mais pra gente sobre isso. E eu queria que você se apresentasse para todo mundo, falasse como que é a tua trajetória profissional e o que te levou, né, a fundar a Mercado Mãe. Legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. São Paulo fica longe de Curitiba, Sim, mas gente, foi uma honra. São Paulo. Foi uma delícia a viagem. A cidade está linda, está um dia bonito. Que bom, saiu da rotina um pouquinho, né? Obrigada pelo convite. Então, eu costumo dizer que eu nunca achei que eu ia empreender, porque eu comecei minha carreira muito cedo, trabalhei muito tempo em grandes corporações, então... fui fazer Direito em Franca, entrei no Magazine Luiza como estagiária com quase 18 anos, começo de 18 anos, e fiquei 7 anos no Magazine, fiz uma carreira lá que foi muito rápida, então assumi grandes áreas de atendimento, de cobrança, e eu falava para o meu chefe, assim, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, eu falava, eu quero ir para São Paulo, eu quero assumir novos desafios, e aí quando o Magazine Luiza começou no movimento de centralizar as operações de cobrança, ele falou, olha, quer ir para São Paulo, agora é a hora. Aí eu falei, estou indo para a rodoviária, vou pegar um ônibus e vou para... Tinha uma reunião, na época Unibanco, hoje é Itaú. E aí ele falou, não, se você quer morar em São Paulo e quer ir para lá, vai de carro. Eu tinha um Palio 1.0, sem ar-condicionado. Só foi. E fui. E aí a minha carreira acabou indo muito para varejo, depois eu vim morar em Porto Alegre, assumi a área de crédito e cobrança da Renner, fui para Santander, cuidei de operações com mais de 1.000 funcionários, porque a operação do banco para a pessoa física é muito grande. Vem só um pouquinho para isso. Nunca achei que eu ia empreender. E aí, em 2016, uma pessoa que trabalhava no meu time, se chama Rodrigo, ele falou, Caia, conheci uma menina, fiz um freelancer para ela que está começando uma startup, e é uma startup da área jurídica. Como eu tinha estudado direito, ele falou, você não quer falar com ela, conversar com ela e ver se você ajuda? E aí eu fui tomar um café, conheci a minha sócia numa outra startup, que é a Melissa, e aí falei, olha, eu acho que o produto que você está querendo criar, que era um produto de resolução de conflitos, tem que ser B2B. Eu acho que são empresas que precisam resolver processos judiciais e conflitos de uma maneira mais eficiente. E aí mostrei para o Itaú contratou, e aí eu falo, puxa, começamos grande. Então a gente passou por processo de aceleração com a Wayra, com a 500 nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Que legal. Depois fomos investidas pela Canary, Redpoint, por Google Startups. A gente fez uma captação de mais de 22 milhões de reais. E aí, nessa trajetória de empreender, que durou 7 anos na MOL, que é a minha outra startup, eu tive minhas 2 filhas. Então, esperei muito para ser mãe. Eu brinco, quando meu marido me pediu em casamento, eu falei, olha, eu acho que eu não sou a que vai ser mãe. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Sim. E aí, você é muito realizadora, você tem característica de realizadora. Vai, faz e pronto, né? E eu falo, a gente às vezes tem vergonha de falar que é ambiciosa e quer ter dinheiro, quer ter sucesso. Sim. Eu sempre tive isso muito claro, assim, tipo, puxa, eu quero esse lugar.
E aí, quando ele me pediu em casamento, eu falei, olha, eu acho que eu nunca vou ser mãe. E aí, quando bateu 36 anos, eu falei, eu quero. Acho que o relógio biológico Agora é que deu, bateu, agora, né? agora eu vou. Aí eu falei, agora eu quero. E aí demorou, só com 37 que eu engravidei. Quando a Maria Flor Nem demorou, nasceu... né? 1 ano. Há 1 ano. Eu acho que demorou. Esse foi um ano Eu demorado levei pra 8. mim. 8. Fi. Eu fiquei casada 8 anos. Nossa. Até engravidar da Maria Cecília. Então, por É. isso que eu falei, nem demorou. Nem Então, demorou. foi E a fase de tentante, a gente fala pouco, mas é uma fase muito difícil para a mulher também, né? Eu lembro, assim, a cada vez que descia a menstruação, eu falava, puxa, que frustração. Sim. Eu queria já estar naquele outro lugar de mãe. Porque demorou, mas quando eu decidi, aí eu decidi muito. E aí, quando a Maria Flor nasceu, me bateu um monte de ficha, assim, caiu um monte de ficha que não tinha caído até então. Muda tudo. Que era, como eu poderia ter sido mais empática com tantas mulheres que viraram mãe e eu estava naquele cargo de gerência, de head, de diretoria. Como eu poderia ter feito mais gestão de resultado e menos gestão de atividade. E aí eu, como mulher, falei, puxa vida, assim, ninguém ensinou parentalidade para liderança, ninguém traz uma realidade que é importante ter, porque se a gente tem esse número assustador no Brasil hoje, que são 48% das mulheres deixando o mercado de trabalho quando os filhos completam 1 ano, a gente deveria pensar em formação de líderes com o tema de parentalidade. Até porque isso não acontece com os pais. Não acontece. É só com as mães. Só com as mães. Exatamente. E aí me veio, a Maria Flor nasceu e eu falei, eu quero começar a estudar o tema. Comecei um blog, que chama Potinho de Amor. Lá eu tenho muito conteúdo, e aí são conteúdos escritos por uma doula, por mim e pela minha mãe. Então, coisas de avó, e aí tem dicas de avó, cantigas de avó. E no teu puerpério você ficava escrevendo também? Muito, muito. Porque é ali que sai, é visceral, né? Muito. Ali é genuíno, é tudo que você está vivendo real. Acho, Fer, que quase tudo foi daquela época, do blog. E aí a Maria Flor nasceu, eu já sabia que eu queria outra. Na maternidade mesmo eu falei, eu quero outra, quero rápido. Na minha casa nós somos 4 filhos, eu falei, eu quero ter que ela tenha irmãos. Sim. E aí com 11 meses eu engravidei da Belinha e veio muita coisa que já estava dentro de mim e eu não sabia até então, que era, eu gosto de coisa natural, eu não gosto de remédio, eu gosto de conexão, eu gosto de pessoas. E eu acredito num lugar onde as mulheres são mais empoderadas, onde as mulheres decidem se elas querem ou não trabalhar, né? Porque, lógico, a grande parte da população não tem essa decisão. Sim. Mas você pode decidir o lugar que você está. E mesmo que seja para mudar de emprego, você tem que ter clareza de como fazer isso. Mas tem que existir mulheres como você para levar, por exemplo, para o mundo corporativo, né? Esses programas, o que você faz de entregar esses treinamentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque são ambas as partes, né? A mulher, ela retorna para trabalhar e ela é uma outra mulher, né? Então tem isso também, que não tem esse tipo de acolhimento. Então a gente escuta muito assim, e daí, descansou? Descansou o quê, gente? Você não entende, você não tá entendendo o que é cuidar de um bebê, né? Então existe esse preconceito, a mulher sempre tem essa crença limitante na cabeça dela de que ela não pode ser as duas coisas, né? Ou ela é isso, ou ela é aquilo, ou como que eu concilio. Então, é muito difícil. O mundo corporativo, realmente, ele não abraça a mãe. Não tem esses programas pra gente falar. E eu acho que pra gente ser pai e mãe, a gente precisa estudar. Né? A gente precisa ter essa linha, essa conduta de estudos pra gente trazer pra nossa vida como autoconhecimento, autoeducação. Então, não é fácil você ser pai e mãe. E aí você volta para esse mundo e aí é isso que você falou. Geralmente não tem esse acolhimento, né? Então, veja o que você conseguiu observar com isso, né? E aí eu junto também esse conhecimento de 7 anos numa startup, que é uma legal tech, né? Que é da área jurídica, mas que falava sobre, basicamente, como negociar, como mediar e como evitar conflitos com uma comunicação positiva. Então, eu trago isso para o empoderamento da mulher. Então, como que aplica isso na prática? Então, do lado da empresa, quando me contrata, empresa, treine seus líderes para entender quais são os vieses inconscientes que existem quando eles estão tratando
de um tema, que é o tema da parentalidade, do qual a pessoa, se ela é mãe ou pai, ela usa a referência dela. Se ela não é, ela está usando referência de alguém que ela já viu. Mas que existe boas práticas. Então, para os líderes, vamos treinar os líderes no tema. Mas tem o treinamento para a pessoa. Então, por exemplo, o que é ZOPA? ZOPA é uma zona de negociação. Então, ninguém deveria negociar nada sem entender qual que é o mínimo que eu aceito dessa relação. E aí pode ser qualquer um. Eu posso estar negociando um salário com o meu chefe. Qual que é o mínimo? Qual que é o máximo? Qual que é o ideal? E qual que é a minha BATNA, né? Que é o plano B. Se isso não der certo, o que eu posso... Até onde eu vou? E você tem que saber isso. Porque se você não sabe, você não vai para a negociação de uma maneira completa. Que é, puxa, eu tenho uma oferta de trabalho em um outro lugar, então aqui eu sei qual é o meu plano B. Não, eu não tenho. Então, puxa, como que eu crio opções, né, e não alternativas? Porque alternativa é o que é externo, opção é o que é interno. Então, existem técnicas, e técnicas que são estudadas há muito tempo, mas não para a maternidade, não para a carreira. Sim. Muito mais para negociações de uma Pra maneira essa mais mulher ampla. que se tornou mãe. É. E aí, o que as mulheres geralmente fazem? Elas saem das empresas e elas ou elas vão empreender ou, né? Então, não tem... Aí, é isso que você falou. Interno é opção e o externo é o que eu vou fazer agora, né? Agora que eu sou mãe, se a empresa já demitiu ou se isso aconteceu. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente não tem como... Isso é... A gente não consegue mensurar. A gente mensura o quanto as mães são desligadas do trabalho, né? Depois da maternidade. Mas a gente não consegue mensurar o que essa mãe está passando dentro da empresa, porque isso não tem. Então, por exemplo, um gestor, ele não sabe quantas horas essa mãe dormiu, o que aconteceu, como que tá o índice dela de resultado, o que ela tá entregando depois da maternidade. Isso não tem, esse tipo de estudo não existe. E você é um outro ser humano, né? Você não é que você é incapaz de entregar um resultado porque você dormiu pouco. Muito pelo contrário, uma mulher que se tornou mãe, ela entrega muito mais porque ela tem que fazer, né? Agora eu voltei, eu sou mãe, né? Eu tenho que fazer do que uma outra pessoa. Então, ser mãe é aprender a lidar com caos de uma maneira linda, assim, com amor, né? Então, eu sou uma pessoa, e quem me conhece sabe, eu sou super ligada à produtividade, eficiência, a querer dar resultado e dar resultado. Então, a minha abordagem no B2B, em empresas, nunca é numa linha de, olha, pega leve, essa pessoa tá dormindo pouco, pega leve, porque não é real. Sabe, pessoas que vão e fazem palestras desse tipo, isso não é real. As empresas têm fins lucrativos. Sim. Mas o que eu digo é, dá para você falar e você pode se empoderar, porque os líderes, a gente acha que eles estão preparados e normalmente eles não estão. Então, eles não têm essa conversa com a gente está lá no nosso lugar de culpa, de caos, de sentimentos muito controversos, e aí a gente não toma também a possibilidade de conversar. E se você usa técnicas, você pode ter conversas muito produtivas. Então, na mediação, por exemplo, a gente fala, numa conversa de 1 hora, os 10 primeiros minutos deveria ser abertura, onde a gente estabelece como se fala. Então, olha, um respeita o outro, quando um fala, o outro ouve. Lógico que eu não vou falar isso para o meu chefe, mas como que eu coloco isso? Então, eu posso falar, chefe, eu sei que você está num ambiente de muita pressão, eu sei que a gente está X% da meta, eu sei... E eu isso é quando você dá o treinamento para a mãe, de comunicação. Para mãe. Porque aí tem os dos líderes também. Porque eu acho que tem que ter as duas coisas. Uma é, puxa, tomara que todas as empresas me contratem e a gente possa treinar as lideranças. Mas se eu estou numa empresa onde isso não está acontecendo, eu acho que é importante também que a mulher fale, puxa, eu estou passando por uma fase transitória, querendo tomar uma decisão permanente, que é pedir minha demissão. Antes de fazer isso, espera. Aprende aqui a negociar, a usar técnicas. Vamos para um módulo de autoconhecimento, de se redescobrir. E se mesmo assim você quiser mudar, vamos falar de empreendedorismo. Esses 7 anos na MOL... é um caminho, né? É um processo. Não é simplesmente, eu saio da empresa e aí agora eu vou empreender. Não é assim. Não é. E aí a mãe idealiza uma coisa que entre o possível e o ideal para ela naquele momento não existe. Ela vai passar por vários caminhos, né? Então... Eu adoro essa
frase que é: não tome decisões permanentes em fases transitórias. Quando um bebê nasce, a gente está com muitos hormônios. A gente está passando por uma nova fase. Quando a gente é bebezinho e nasce, a gente tem ajuda, né, para mamar, para trocar em nossa fralda. Quando uma mulher renasce, que é o que acontece com a maternidade, ninguém te ajuda. Sim. A gente ainda tem uma sociedade que não está olhando. Acho que começou esse movimento agora, eu fico bem feliz com isso, mas a gente ainda não está nesse lugar. Então, a ideia desse treinamento, dessa mentoria é: bem, não toma essa decisão agora. Agora, se for para tomar, que é o 3º módulo, deixa eu falar o que é empreender junto. Porque a gente começou a outra startup e agora o Mercado Mãe precisa de planejamento. Então, você sabe qual que é o ADRE, né? O que você espera. Tem unidades financeiras que sustentam o teu modelo de negócio? Qual é o tamanho do mercado? Qual que é o mercado endereçável? Qual que é tua estratégia? Puxa, você quer buscar investimento? Quais são os fundos de investimento que estão olhando fundos para mulher? O que é uma aceleração? O que precisa? Pensar em sociedade. Puxa, sociedade não é tua melhor amiga. Sociedade é quem tem skills que são complementares ao teu. Então, tem muita coisa aí, né, Fer? Exatamente. E, assim, para dar um overview geral para a galera entender, né, do que a gente está falando efetivamente. Essa startup, ela cuida de quem cuida nas empresas. Então, a gente está falando de programas e treinamentos dentro das empresas para a pessoa que acabou de se tornar pai e mãe, né? Tanto para homens quanto para mulheres e para líderes também. Então, esse tipo de programa e de treinamento deveria ter em todas as empresas. Mas, graças a Deus que tem pessoas como você que estão, né, startando isso, que precisa expandir cada vez mais. Então, acho muito importante também a gente falar da sua transformação pessoal, né? O que você considerava como o maior desafio, assim, da maternidade na sua vida, até você chegar nesse ponto, né? O que te moveu para isso? O que você olhou e falou: não, as minhas filhas me transformaram a esse ponto de eu querer propagar isso para o mundo. Porque o que você estava sentindo? Isso é o mais importante, né? Eu acho que tem vários momentos. Eu vou contar um que parece que é muito simples, mas que impactou. Foi uma amiga que foi em casa e me levou um potinho de sementes, assim, castanhas e tal. E ela falou: Caia, quando você está amamentando, você vai sentir muita fome. Deixa isso ao lado da tua cadeira de amamentação. E aquilo me tocou muito profundamente, porque eu falei: puxa, parece que ninguém estava olhando para mim. Todo mundo ia e eu achava muito fofo. Um body para as bebês, um talquinho, um creme, que legal. Mas naquele momento eu me senti muito olhada, muito cuidada. E me caiu de novo, assim, outras fichas de falar: puxa, como é importante esse cuidado. Porque se a gente está bem, as crianças estão bem, né? Os bebês estão bem. Exatamente. Porque o pai, ele não amamenta, sabe? Não. Mas ele pode deixar as garrafas de água espalhadas pela casa, ele pode deixar a fruta picada na geladeira, ele pode segurar o bebê por mais tempo para a mãe tomar um banho mais demorado, quando chega, né, em casa. Então, a gente é um caminho muito longo ainda, né? Até a gente chegar, eu não digo... É o ideal. O que seria ideal para uma família ser acolhida nesse momento e mais respeitada, né? Principalmente dentro de uma corporação. Então... Mas sabe o que eu acredito? A gente estuda muito isso em transformação digital. Como que toda transformação aconteceu? Ela tem um momento de grande disrupção. A gente olha feminismo, maternidade, empoderamento materno em especial como algo muito recente. Ninguém falava disso, as mulheres sofriam e muitas vezes nem tinham a consciência. Agora, nos últimos anos, com várias iniciativas incríveis, a gente vê isso em voga, visto o que aconteceu há menos de 2 semanas atrás. Puxa, uma pessoa faz um post infeliz e com a força das mulheres em redes sociais, a pessoa sai de conselhos e é demitida. Então, começou um movimento. O que eu acredito que vai ser a disrupção é quem decide hoje pelo consumo das famílias, em mais de 80% dos lares são as mulheres. Então, não só porque a gente cada vez mais estamos ativamente econômica, mas porque a gente decide, né, junto com o marido, junto com as famílias, sobre consumo, e não só de coisas da rotina,
compra de imóvel, investimentos também maiores. Então, a partir do momento que as mulheres vão tomando consciência e falam, dessa marca eu não consumo, essa marca demite mãe quando... A demanda, né? Essa marca demite mãe quando volta da licença, essa marca não se conecta, não respeita mulheres. Eu acho que aí começa uma transformação mais real. A gente ainda está aqui no comecinho da transformação. É a lei da oferta e procura. Se a gente falar, é igual ao alimento orgânico. Se a maioria das pessoas consumissem, ia aumentar a demanda e o preço ia diminuir. Só que é uma bolha que consome, né? Então, a gente não tem como... teria que ser olhado isso de uma outra maneira, né? Sim, sim. Por exemplo, tem marcas de fralda reutilizável para bebê. Isso na minha época, né? Meu Deus, há 5 anos atrás, eu tô falando de 5 anos atrás, isso não chegou em mim um conteúdo desse. E olha que eu tava na internet já, né? Olhando tudo, todas as informações que tinha, procurando tudo, sabe? A mãe Google. E não tinha, eu não sabia, né? Então a gente consome, a gente tem muita coisa assim. E eu vou pro teu lado. Eu não gosto de dar remédio para Maria Cecília. Eu sou mais naturalista também. E você falou do Vale do Silício. A minha filha estuda numa escola Waldorf. E o primeiro jardim Waldorf, né, que eles montaram no Vale do Silício, foi para que os funcionários colocassem os seus filhos lá. Existe um jardim Waldorf lá. Para que as crianças não tivessem tanto acesso à tela, por exemplo, porque o Vale do Silício é onde tem a tecnologia do mundo, onde tudo se cria. Então, ali eles colocaram um jardim Waldorf para as crianças. Então, é tudo integrativo, né? Então, a gente traz isso, esse integrativo, essa natureza para as crianças, para tudo. Só que as mães precisam entender que grandes marcas, né, fazem diferença para esse consumo, para o que a gente pode levar, né? Então... E quando a gente está gestante, quando a gente tem filhos pequenos, a gente começa com uma série de preocupações. Sim. E uma das coisas que eu pensei foi, puxa, se eu puder tirar essa preocupação, então, quero usar um sérum capilar porque eu estou com queda de cabelo na amamentação. Porque nos primeiros meses, quando a gente começa a amamentar, a maior parte das mulheres tem bastante queda capilar. E tem aqui, né, Cá? Aí eu falei, puxa, vamos criar um sérum que seja 100% natural e que seja adequado para uma pessoa que está amamentando, para uma pessoa que quer algo natural. Puxa, tô grávida, tô com medo de ser picada por insetos, criei um repelente natural. Também tem isso, porque gestante vai em parque, gente. Vai passear, não dá para ficar passando toda hora, né? Não dá para passar esses que tem tantos produtos que são super tem fortes. E adoro. E aí, Fer, você estava falando do papel do pai, espalhar água. Uma das caixas dos homens, dos pais, tem o óleo de conexão Chantala. A Chantala é uma massagem indiana. E aí a gente ensina o pai a fazer a massagem no bebê. E a gente fala, pega para você essa atividade. Então, dá o banho e faz. Porque a Chantala, ela aumenta a conexão, o vínculo. E libera o quê? Ocitocina. Ocitocina e endorfina. Que é o hormônio do amor. Ó, não, gente, só para dizer aqui, ó. Só pra gente, né, explicar o que está acontecendo aqui nessa mesa. Senão eu começo a vender aqui os produtos. A Cá trouxe vários tipos de produtos que as mães recebem, né? Então, são 2 frentes diferentes. A Mercado Mãe, ela tem os conteúdos e os treinamentos para as empresas, mas também para as mães que querem adquirir os produtos. Então, por exemplo, aqui tem a caixinha de lembranças, que podem ser guardados as coisas do bebê, né? A pulseirinha da maternidade. Essa vai na caixa quase lá. Ela é indicada quando a pessoa está um pouquinho antes de ir para a maternidade. E aí é uma época que normalmente a gente está bem inchada. Então ela vai com escalda-pés. Ela vai com essa caixinha de madeira para a gente guardar as primeiras memórias. E ela vai também com um Rolon, que é o respiro, que abaixa a ansiedade, abaixa o estresse, que normalmente a gente fica ansiosa nessa reta final. Mas a gente cada produto vai para uma fase. Então, tem desde a descoberta, que é esse cuidado do planner, do repelente, da vela. Tudo conecta. Tudo. Depois tem a quase lá, que vai o chá, que vai uma caneca, que vai um porta-copos. Depois tem, quando o bebê nasce, a gente vai fazendo um convite para essa mulher se olhar. Então, tem argila rosa, tem banho de harmonia, tem chá da mama que ajuda na amamentação. Não, e os olhos, né? Os olhos também, a maior parte da conexão ali, e gera o quê?
afetividade com o olfato. A mãe sempre vai lembrar de olhar para ela mesma, porque os olhos trazem isso, né? O autocuidado. Eu gosto de usar o... Ai, esqueci o nome Laranja desse doce. aqui. Esse aqui é o difusor. O difusor, Eu gosto de usar, então a gente acaba se conectando com isso, com esse bem-estar, né, da mulher. Mas o que eu acho interessante, eu quero que você fale da ideia. Quem que teve a ideia disso tudo? Porque, assim, são elementos, né, de coisas que trazem esse autocuidado, mas que não são só produtos. Geram esse tipo de conexão com a mãe, né? Mãe, bebê e ela por si só. E o pai também, né? Porque o pai também tem que entrar nisso tudo. Sim. Porque não é só a mãe e o bebê. Pro pai, inclusive, vou te contar da ideia. Não, achei fantástico entrar as coisas pro pai também. Pro pai, quem pediu pro pai foi nosso primeiro cliente, que é a Nívia e Eucerin, né? Que é o grupo Berdorfs. Pro pai vem um planner, é um Moleskine, na verdade, e aí lá vem as fases da gestação, desculpa, e o sentimento da parceira. Então a gente fala, olha, o bebê tá no tamanho de, sei lá, de uma fruta. E a tua parceira agora deve estar sentindo mais enjoo. Convida ela para um chá. Nossa, agora, gente, ela convida ela para uma massagem. Então, o tempo todo, a gente manda receitas de drink sem álcool, com copos super lindos. Pro pai fazer. Faz drink sem álcool e convida para tomar. Gente, que maravilhoso isso. Então, é sempre esse convite. Tem cafés, tem xícaras, é bem, bem legal. E aí, a ideia surgiu, na verdade, com entrevista com mães. Então, a minha primeira ideia era, vou fazer uma assinatura, tipo Glambox. E aí a gente foi investigando e viu que o modelo de assinatura talvez não era o ideal para o que eu estava procurando. E aí a gente... Mas eu achei super legal, porque vai de 0 até 12 meses, né? 0 a 12 meses. Então, e a de minha... 0 na gestação, não da descoberta. É da descoberta até os 12 meses. Até 12 meses. É da descoberta... Não, mas um clube de assinatura não? Porque eu super faria. Mas é que... Para receber. É que a gente começou a olhar métricas de clube de assinatura e aí tem duas coisas que me pegaram. Uma é investimento para o que é B2C, que é venda direta, é muito alto no Brasil. E aí a logística, estoque de produto, tudo. E o segundo é o churn. Muita gente assina e desiste, não é ainda tão cultural. E aí toda a minha trajetória foi muito mais em empresas. Então eu trabalhei em grandes empresas, a outra startup atende mais de 50 empresas e eu era comercial. Eu falei, gente, para mim tem que ser B2B. Desde janeiro, é recente, então, mas temos já bons clientes. E eu falei, eu quero criar um modelo que seja escalável, replicável e que seja digital. É o e-commerce. É o e-commerce. Então, assim, tá nesse modelo hoje. E a ideia surgiu, na verdade, uma construção com muitas entrevistas. Então, as mães falavam, eu quero que os conteúdos cheguem de maneira leve e feito por mães. Então, os conteúdos que vão acompanhando durante esses 12 meses chegam pelo WhatsApp como pílulas. Então, são mães contando, olha, eu fiz caminhada, eu escutava essa playlist e isso me ajudou em tal coisa. Outra mãe falando, por exemplo, de amamentação, dizendo que para ela não funcionou a amamentação. Outra dizendo que para ela funcionou até os 3 anos de idade da criança. Outra dizendo que para ela foram 6 meses. Então, a gente não fala o que é certo ou o que não é certo, a gente não dá dica, a gente sai desse lugar. A gente traz depoimentos e relatos de pessoas reais. Até porque não existe a mãe perfeita. Não existe. Existe a mãe feliz. Eu sempre falo isso, a gente não tá aqui para ser perfeita, a gente tá aqui para ser feliz. O quanto os nossos filhos vão lembrar da gente sorrindo, o quanto a gente... Assim, a maior pergunta, como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos, né? Você gostaria de ser lembrado como uma mãe que se cuida, uma mãe que sorri, né? Uma mãe que tá sempre de bem com a vida. E não aquela mãe exausta no canto do quarto, chorando, né? Então, existem algumas ferramentas. Eu até falo sobre isso, né? Porque a gente fala sobre ritmo, rotina com as crianças, tudo que é importante para um desenvolvimento infantil como um todo. Mas a gente olha muito para os pais. Primeiro, a gente traz essa relação. A gente olha para a rotina dos pais. Então, uma mãe que está bem, que recebe esse autocuidado, né, para ela se cuidar e entender que momento da fase da vida dela que ela está vivendo aquilo. Porque a criança vai crescendo e vai mudando. Tudo vai mudando. Hoje você é uma outra mãe de quando suas filhas nasceram. E a gente e você não é a mesma mãe para as duas. Então, só que você é uma mulher só. Então, você
empreende, você é mãe de 2 filhas, então aonde que a gente está inserido? O autoconhecimento faz com que a gente se entenda nesse lugar, se transforme e seja uma mãe melhor, né, para os nossos filhos. Não, e maternidade tem a ver com não controle. Toda vez que a gente tenta controlar, a gente se perde. Eu gosto de brincar dizendo que eu sou de Barretos, eu tenho um puta sotaque forte. Não tem problema. Não tem problema. Não corta não, gente. Que mãe também fala isso. Entendeu? A gente é normal. A gente é gente normal. Não precisa... Olha, eu tenho um sotaque super caipira. E eu sempre falei, minha filha não vai ter nome composto nem terminar com R. Aí eu coloco Maria Flor. Daí fala Maria Flor. Não, Flor. A gente aqui do Paraná, a gente fala leite quente, sempre. Aí eu tava mandando um áudio falando daí. Ele falou, você é de Pato Branco? Eu falei, por quê? Qual o preconceito do meu sotaque curitibano? Não vem que não tem. É que a gente é tudo meio caipira, entendeu? A gente é tudo assim. Eu sou bem caipira. Eu puxo R também, eu puxo bastante. Mas eu sou daqui do Paraná, né? Então, E é isso, né? Eu não controlar. É o que funciona, não tem regra. Então, nos conteúdos, a gente pensou muito de como que a gente sai desse lugar, que é um lugar pesado. Não dá para falar, você tem que caminhar, você tem que amamentar, você tem... Porque isso não é real. Você não tem nada. Agora, escuta aqui o que funcionou para algumas mães. Então, tem mãe que amamentou com sondinha, tem mãe que teve que ir para a fórmula, teve mãe que amamentou até os 3 anos de idade, até os 4 anos de idade. Cada pessoa é de um jeito. E a gente precisa entender isso. E aí, para mim, isso tem que acontecer no ambiente de trabalho também. Sim. Porque não dá para a gente escutar um número desse, de 48% das mulheres perderem o emprego e a gente não se revoltar, assim, como sociedade, né? Então, tem uma vertente aí, né? Indo pro lado mais... O lado corporativo é assim, né? Mas você acredita mesmo que essa mudança pode acontecer? O que vai acontecer nas empresas? Você tem algum caso, assim, que você atendeu alguma empresa e teve de transformação que te marcou, assim? Falou, não, aquela líder falou X... Porque, assim, outras pessoas precisam escutar. Se alguém estiver escutando e for dentro de uma, né, de um mercado corporativo. No meu LinkedIn, eu costumo postar alguns depoimentos de beneficiários que mandam, dizendo, puxa, meu filho nasceu, eu não lembrava mais quem eu era, eu só estava fazendo tudo, até alimentação, eu só comia o que ia fazer bem para o bebê, porque eu estava preocupada com a amamentação. O Mercado Mãe chegou na minha casa e eu me senti, assim, acolhida e me conectei melhor com a empresa. Então, isso vira e mexe, chega de mulheres e de homens, e aí eu posto e entendo que isso é uma concretização desse propósito. Né? O nosso propósito é levar acolhimento físico e mental para as pessoas que estão se tornando mães e pais. Agora, vai mudar mesmo quando o consumo mudar. Eu acho que essa mudança é a gente começar a falar, essa marca, essa empresa, eu não quero trabalhar lá. Eu não quero. Porque para a empresa investir nesse tipo de benefício é tão baixo. Sabe qual é o percentual das pessoas que são mães por ano dentro de uma empresa? Não. 1,8%. Esse é o dado do IBGE. Só que como eu faço reunião com muitas empresas, eu meio que confirmo esse dado. Tem empresas que o percentual é diferente porque tem mais jovens ou menos jovens. E aí pode oscilar. Mas a grande parte é 1,8%. Então, se eu tenho 1.000 funcionários, 18 só serão mães naquele ano. Pensa, numa empresa de 1.000, 18. Qual é o custo de você investir em 18 benefícios? E aí, às vezes, a empresa fala, puxa, mas eu só vou impactar as 18. Não, você impacta a família dela, você impacta as outras mulheres que estão querendo ser mãe logo mais, você impacta todo mundo que está ao redor. Esse percentual aumenta. A gente está falando de pessoas, porque o funcionário é a família inteira. Quando os empresários não falam, eu emprego tantas famílias. É isso. É isso. É sobre isso. É isso. E aí eu estou levando não só o acolhimento mental, mas é físico. Porque os produtos que eu uso de aromaterapia, todos são com óleos essenciais que têm questão envolvendo saúde. Então, o imunidade tem óleo de copaíba, que aumenta, e aí tem vários estudos, tem mais de 40 artigos científicos que mostram o poder da copaíba para desinflamar e para a imunidade. Então, todos, às vezes eu falo, puxa, mas por que eu não uso essência? Ou por que eu não uso um óleo essencial mais barato?
Não, porque para mim é super importante a qualidade e eu tô falando com gestante, eu tô falando com bebezinhos. Então, eu não posso errar também na qualidade. Sim. Então, puxa, eu tô falando que o meu repelente é um repelente saudável, natural. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, acho que muda não só a parte mental, mas física também, né? Das pessoas terem mais saúde. Sim, e assim, ó, você falou sobre o treinamento para líderes e gestores, né? Como que eles podem, por onde que eles podem começar para transformar esse ambiente? O que eles podem fazer? Basicamente, o nosso treinamento, a gente olhou também o que tinha no mercado e a gente entendeu qual era ali o oceano azul, né? Onde que a gente não ia entrar numa competição de chegar fazendo uma palestra sobre parentalidade. Então, a gente foi para um lugar de falar de vieses inconscientes. Eu estou fazendo um mestrado e a minha linha de estudo é economia comportamental, é entender o quanto do ser humano é racional e o quanto que a gente... Essa mulher é um gênio. Esqueci o nome do teu marido. O marido tá aqui, gente. Entendeu? Escutando tudo. Eu chamo ele de Pocai, que é o sobrenome, Pocai, mas eu conheci como Pocai, P-O-C-A-I. Tá, mas o nome. Henrique. Tá, mas eu não vou ficar chamando ele de Pocai também. Henrique, é um gênio. Um gênio. Não, e assim, gênia. Não, eu estou fazendo um mestrado que vale falar que é muito legal, que a Rede Mulheres Empreendedoras falou, olha, a FGV fez uma parceria com a gente porque eles querem ter mulheres empreendedoras no mestrado. Aí abriram um programa de bolsa, porque eu estou empreendendo, estou começando algo novo. Eu não entraria agora se não fosse essa grande oportunidade. E aí mais de 40 mulheres passaram, se inscreveram, e aí eu fui uma das finalistas e ganhei a bolsa. Que legal. Então, agora em junho, por exemplo, eu fui para a Índia para estudar na maior universidade da Índia. Que horas você dorme, senhora? Que horas você dorme? Porque, assim, 2 filhas pequenas. 3 né? e 5 anos. 3 e 5, gente. Que, assim, então, no primeiro setênio, a gente fala setênio, né? Na primeira infância ainda, no auge das emoções, né? De fazer birra e de tudo mais, que a gente tem que ter um senso para trabalhar e empreender e ser mulher e fazer tudo. Meu Deus! Mas eu tenho apoio. Eu falo, é um marido presente, pai presente. Eu falo, minhas filhas têm muita sorte dos avós. Então, tem 4 avós que são super presentes. Eu tenho uma ajuda em casa. Então, a moça que trabalha lá, ela fala, para de inventar coisa. Porque eu quero fazer compostagem, eu quero fazer horta, eu quero fazer tudo. Porque eu sempre falo, o filho não é só da mãe. Não. A gente fez um evento aqui em Curitiba, né? E uma das minhas falas era essa. O filho... Toda uma sociedade tem que cuidar de uma criança, né? Sim. Até a gente tem aquele ditado, né? Aquela frase do Nelson Mandela que fala que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Sim. Então, o filho não é só da mãe, você tem que ser feliz, você tem que fazer sua carreira, planejar, realizar seus sonhos. É sobre isso. É sobre isso. E aí, às vezes, as pessoas... Eu fiquei 18 dias na Índia. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas como você deixou as meninas? Eu falo, gente, eu voltei e a escola inteira delas veio falar, tia, você estava na Índia. As meninas falaram que você estava estudando, que você vai ser mestre. Maravilhosa. Eu falei, é isso que eu quero. Sim. Eu quero que as minhas filhas falem isso e entendam que esse é o lugar das mulheres, né? Exatamente. Só que existe esse pezinho ali, né, que a gente fala assim, de mulheres empoderadas, que a gente precisa ficar o tempo todo lutando, guerreando. Nós não somos esse tipo de mulher. Né? A gente não está guerreando com ninguém, a gente não está lutando com ninguém, a gente está tentando buscar o nosso espaço em outras fontes para que a gente nutra esse maternar com qualidade de vida. Porque é aquilo que eu falei, ser só a mãe exausta não dá. Não dá. E assim, você fala isso porque é fácil, porque você tem um privilégio, porque você tem um marido, que você tem rede de apoio, que você tem isso. Não é sobre isso. É sobre você se encontrar, né? Redescobrir a tua verdadeira essência como mulher, como mãe, o que você quiser ser. Mas a gente tá nesse lugar de privilégio, né? Eu tô nesse lugar de privilégio porque eu não sou uma mãe solo. Eu tenho ajuda, eu tenho apoio. Eu esperei muito também para ser mãe, então eu construí algumas coisas. É isso que eu falo para você. Tem mãe solo. Eu conheço muitas mães solos. E elas falam, Nanda, a gente tem rede de apoio com outras mulheres. A gente tem os grupos. A gente se apoia entre a gente. Então, existe isso, esse laço de comunidade. Está se perdendo um pouco, né? A gente tem que entender que os filhos são para o mundo, mas, né? A mãe tem que ser feliz. Eu abri uma vaga para o Mercado Mãe na semana passada, e aí eu coloquei no LinkedIn, tem que ser mãe,
e eu vou preferenciar as mães solos. E aí, porque para mim é isso também, assim. E aí eu dei flexibilidade. Então, ó, você decide se quer trabalhar de manhã, à tarde, à noite. Eu vou te falar as metas e os resultados que eu espero. Porque é isso, nem todo mundo está nesse lugar de privilégio. E sim, tem algumas pessoas que se a gente não apoiar, e como mulheres, ter essa consciência de que, puxa, para uma mãe solo é muito mais difícil do que para mim. Então, deixa eu ajudar ela, sabe? Se é esse o meu propósito também no Mercado Mãe, deixa eu também ajudar. Então, eu falei, é essa a vaga. E aí, estou super feliz. Logo mais a gente vai postar quem que a gente contratou. Ah, tá. Até falei da Bitumami pra você, porque a gente participou do Pai Summit lá em São Paulo, né? E a Bitumami super apoia essas causas e traz. Eu queria que eles montassem uma franquia aqui, inclusive, pra gente fazer um monte de coisa. Vamos montar. Dani, Vamos. Nós queremos montar uma franquia aqui, né? Boa. Porque lá em São Paulo já tem, você monta aqui comigo em Curitiba. Que é super legal. A gente já une tudo aqui. Boa. Aí a gente vai falar do Mercado Mãe, mais um pouco ainda sobre os produtos. Tá bom. A gente tem... fala mais o que a gente tem pra mandar... esse planner aqui, ó. Você não falou sobre o plano de parto. A gente tem, basicamente, são 6 caixas que estão prontas. Então, são 6 kits hoje de start que você tem. Se você entrar no site Mercado Mãe, você pode montar a sua caixa. Tem mais de 38 produtos. Tá. Mas tem 6 caixas que são prontas. Essas 6 caixas são divididas em 3 momentos. Descoberta. Então, é aquela fase que a pessoa está gestante e que ela está vivendo a gestação. A primeira chama descoberta, a segunda chama relaxe. A segunda fase é a fase do renascimento, que é quando o bebê nasce. Então, tem a caixa do quase lá e tem a caixa do renascimento, que é efetivamente quando a mãe está com o bebezinho no colo. E o terceiro bloco, que é a fase do tudo novo de novo. Então, a gente fala desse sentimento do puerpério, do começo de vida. Cada uma dessas caixas acompanha a fase. Então, a descoberta vai com o planner. O planner tem espaço para o plano de parto. Quem não conhece o que é um plano de parto, é super importante, porque ali você vai falando o que você quer para o momento do nascimento. Então, olha, eu quero que tenha menos pessoas dentro da sala. Ai, é hora de florescer, amém. A gente fala, eu costumo falar muito também do que é legislação, né? Então, puxa, se você vai ter o teu filho, não importa... Tem as datas da consulta aqui para colocar. Não, intercorrências de consulta, é super importante, porque se você chega num parto rápido, você precisa, às vezes, entregar isso. Tipo, olha, eu tive sangramento no meio da gestação. O que aconteceu? Às vezes, você não está num bom momento ali para falar. E aí, você entrega o teu planner. E ele fica também para uma memória futura, né? Imagina que legal o teu filho, daqui a alguns anos, pegar o teu planner e falar, puxa, olha as consultas, olha os registros que a minha mãe fez. Então, a primeira caixa vai com o planner, vai com a vela, sente o cheiro. Eu sou uma pessoa do cheiro. Amei. Do que é? Ela é de baunilha. Você acende, fica a casa toda cheirosa. Assim. Então, eu falo para receber amigos ou para ler um livro. Cera vegetal, essência concentrada e pavio de algodão. Tudo natural. E é isso, assim, para a pessoa ir se conectando. Olha esse que lindo. O rótulo foi a minha filha Maria Flor que desenhou. É da linha Harmonia. Muito afetivo isso. Esse é um óleo anti-estrias e de alta hidratação. A minha pele é super seca, eu uso ele constantemente. Então, cada produto... Outra caixinha é a mesma, né? É a mesma. Eu não trouxe todos os produtos. Não, sim, mas tem no site. A gente vai deixar aqui no link da descrição. E eu acho que o que é super legal também é nem toda gestação sai da maneira que a gente planejou. Então, 1 a cada 5 mulheres tem perda gestacional. E passar por isso de uma maneira silenciosa é muito, muito triste e é muito desumano, eu diria. Sim. E aí você fala, o que você dá para uma pessoa que perdeu um bebê? O que você fala para uma pessoa? Então, a gente tem uma carta que chama Silêncio Absoluto e a gente tem uma caixa
que fala com a mãe nesse momento. Então, a caixa da perda gestacional vai com uma pulseirinha de quartzo verde. O quartzo verde, a pedra do quartzo verde tem esse poder de cura emocional, de acolhimento. Tô lembrando de uma amiga que passou por uma situação, né, eu não conhecia Mercado Mãe ainda, senão eu já tinha mandado a caixinha. E a gente manda para o Brasil todo, né? Sim. Então, vai a pulseirinha, vai o Rolon Acolher. O Rolon Acolher é feito com óleos essenciais que trazem essa sensação de acolhimento. Você usa ele no coração. Tem mãe de UTI. Então, mãe de UTI foi uma carta que eu falei, eu não fui mãe de UTI, então eu não sei escrever essa carta. Eu pedi para várias mulheres que foram mães de UTI escreverem. E aí ficou a coisa mais linda, assim, falando dessa sensação de buscar fé, de esperar a cada momento uma boa notícia. E o que tem na caixinha? Tem uma garrafinha térmica para a mãe tomar água, porque normalmente você esquece de hidratar e você está lá num corredor de hospital. Tem uma caixinha com chocolate, porque também para trazer um pouco de energia. Tem uma pulseira de quartzo verde também nessa caixa. E tem 2 tipos de Rolon. Uma energia, que aumenta a respiração, aumenta a oxigenação, e o respiro, que abaixa o nível de estresse e traz um pouco mais de calmaria. Então, a gente fala com aquela mãe de, olha, você que está aí no corredor de um hospital. E aí é uma carta escrita por outras mães, dizendo, olha, a gente passou por isso. Sim. Eu entendo o que você está, eu sei o que você está, nós estamos juntas, sabe? Nesse lugar meio que a gente não consegue tangibilizar, a gente está junto. E é incrível o poder que tem quando você tangibiliza, assim, teu cuidado. E aí eu falo, não é mandando flor, porque flor é lindo, é bonito, é clichê, mas normalmente flor não entra num hospital. Não entra. Dependendo do hospital, não. Não, e principalmente numa UTI, não entra. Sim. E a mãe, que com filho de UTI, você não vai sair do hospital. Dificilmente você vai sair. Você não está lembrando de você, não está se hidratando. Então, tudo é feito pensando naquele momento que a pessoa tá passando, né? Não, é lindo demais. Lindo. Obrigada. Ká, e para quebrar esse preconceito, para você levar para as empresas, assim, tem muito, você se depara, assim, líderes até mulheres, né? Você falou até de você, assim, um pouco quanto você estava ali, né, imersa naquele universo sem saber e depois você transformou. Mas tem preconceito? Eu vejo que tem uma questão, uma barreira tipo, que não ainda... quero olhar para isso, sabe? Deixa, ela ganhou bebê, tá tudo certo. Eu acho que nem todas as empresas têm uma preocupação real em manter essa funcionária, o que é uma burrice, porque tem estudos que mostram o custo do churn, do turnover. Então, assim, quanto custa você perder um funcionário? Num nível médio e gerencial, são 2 salários do ano. Só que não é só uma conta financeira. E o que você deixou de histórico? O que você deixou de mensagem? E o quanto que custa uma hashtag? Entrei para a estatística no LinkedIn, para a tua marca. Então, acho que as empresas ainda têm uma visão muito míope dessa história. Então, a empresa olha e fala, puxa, esse é um benefício que eu não orcei no começo do ano. Então, fala comigo ano que vem. Ou deixa... É sempre para depois, né? Sempre para depois, porque entende que isso não é prioridade agora. Eu acho burrice, porque faz a conta, o que é 1,8% do teu quadro, vezes um benefício mensal, com o impacto que isso tem, não só para a pessoa. A rotatividade de funcionários gera mais treinamentos. É custo. Custo. Em dobro para um funcionário que está entrando. E assim, tem uma matéria da The Economist que mostrou um estudo feito em 143 países falando do gap que existe entre gêneros, para você chegar numa diretoria ou num C-level. Então, se você não foi até o nascimento do teu primeiro filho, dificilmente você chega. Ele mostra de uma maneira bem clara assim, no site que dificilmente você vai chegar, diferente dos homens, que independente do nascimento, eles continuam numa ascensão na carreira. E aí a gente está falando, né, de ESG, a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando que precisa ter mais mulheres em conselhos, em diretorias, em C-level. Como que você faz isso se você não olha para a fase da maternidade? Você vai pular e contratar depois, ou você vai contratar só mulheres que não têm filhos? Não é sustentável. Então, se conecta com essas pessoas de uma maneira mais próxima, sabe? Não deixa o vínculo. Imagina, depois de 6 meses de licença ou 4 meses, você voltar para uma empresa onde aconteceu o maior
aconteceu, o maior acontecimento é ótimo, né? Mas aconteceu uma das coisas mais importantes da tua vida, que é o nascimento do teu filho, ninguém te ligou, ninguém mandou uma carta, ou fez isso uma vez só, e aí você acha que você vai chegar lá super querendo produzir, super conectada, super animada? Não vai. Diferente de falar, puxa, eu acompanhei ela. Eu acompanhei, Exatamente. sabe? Eu mostrei o carinho da empresa. Muita diferença. E aí teve algum caso, assim, que na transformação veio de a líder, por exemplo, né? Você falou de pessoas que elas mandaram as cartas, falaram dessa transformação. Alguma líder, alguma história que te marcou, assim, vindo da liderança, da parte da gestão? Sim. O que a gente vê, o treinamento, até comecei a falar, né? A gente sai daquele lugar de palestra e a gente faz com casos reais. Então, a gente traz situações reais, mudando o nome da pessoa, mudando o nome da empresa, mas a gente fala, olha, aconteceu essa situação. Por exemplo, a Maria era top performance, voltou da licença e ela não está mais performando. Lidere um one-on-one, dê um feedback nela. E aí a gente vê os líderes usando frases que eu com certeza usei no passado, porque eu não tinha essa mentalidade de sugerir algumas coisas que são super pessoais. Então, na vida real, Fer, o que a gente vê é isso, as pessoas indo para vieses inconscientes, de falar, mas por que você não contrata uma babá? Será que aquela pessoa tem condição de ter uma babá? Será que aquela pessoa quer ter uma babá? E as pessoas muito pouco preparadas para falar de resultado. Então, Fer, tudo bem você amamentar a cada 3 horas. Para mim, é importante que a gente chegue nesses resultados. Mas não tem nem espaço nas empresas. Para amamentar, né? Tem nem como o pai, às vezes, levar, ou alguém, né? Levar o bebê. Tem que ter o cantinho da amamentação. As empresas nem têm isso. Ou a gente fica lá, tirando leite, não sei quanto tempo antes. Lá no antes. banheiro, na pia. Congelando. Tudo, e eu deixava um dor. estoque, assim. Exatamente. Não, a maior dor que tem. Que aí você tá ali o tempo todo. Parece não vou falar o quê, né? Uma vaca ordenhando. Até o barulho eu né? Eu me senti assim, sério. Eu também falo, até aquele barulhinho da máquina cansa, né? Eu tava mostrando meu parto pro Fabrício, né? O meu parto, não dá pra ver tanto, assim, mas dá pra ver a cabeça meio que saindo, assim. Ele falou, eu falei, você achou feio o parto? Ele falou, não é que eu achei feio, achei estranho, assim, né? Porque não parece que a gente é instinto animal, parece, né? Um bebê saindo. Eu falei, ó, te vi no seco. Parto normal ali, sem nada, gritando. Mas é muito lindo, né? É um milagre da vida, é lindo. E aí você passa por tudo isso, o teu corpo tem essa transformação, gera uma vida que já é um milagre, né? Você imagina formar o cabelinho, a mãozinha, o cérebro, todos os órgãos. O poder do corpo da mulher, fazer isso, gerar uma vida. E aí você entra para trabalhar, você volta, né, da licença, que já é ali 6 meses, eu acho que tinha que ser 1 ano. Porque assim, imagina, você ganhou o bebê, aí com 4, 5 meses, 5 meses e meio, tem empresa que dá 6, né? Quando a criança tá começando a introdução alimentar, quando ela tá engatinhando, quando ela vai começar ali, ou andar, você já retornou antes pro trabalho, você nem sabe, você nem viu. Outra pessoa que cuidou que viu. Então, assim, né, como que a gente pode fazer? Eu sei que a licença não vai mudar, principalmente a paterna já mudou em algumas empresas para 15 dias, o que eu acho um absurdo 15 ou também. 20 dias, né? Que deveria ser pelo menos a mesma quantidade que a mãe. Mas assim, né, até como que a gente quebra isso, né? Não tem como, é muitos caminhos a serem percorridos. Mas as empresas, elas são muito reflexo de cada liderança. Por isso que às vezes a gente ouve, puxa, eu amo trabalhar na empresa, e outro colega dizendo que não, porque o líder impacta muito. Então, acho que se o líder consegue receber também esse colaborador com mais empatia, entendendo o que aquela pessoa está fazendo. Isso não significa abrindo mão do que é importante para a empresa, porque também não faz sentido. Mas se o líder consegue tratar com mais empatia, eu acho que a gente já dá um grande avanço como sociedade. Eu acho que esse já seria um grande começo. Não, com certeza. Todas as empresas deveriam aderir a esse tipo de treinamento. Que não é um treinamento, você está dando um recurso, né? De como oferecer um acolhimento maior para esse funcionário, né? Eu acho que é esse o nome, são ferramentas que a gente dá, porque não tem lá, olha, esse é o conceito. A gente traz o caso e traz reflexão. Traz o caso e traz reflexão numa discussão entre eles. Até porque a gente
de novo, né? Eu tenho o conceito de startup, então tem que ser escalável. E não dá para você falar para cada empresa o que ela tem que fazer. Então, a gente tem que trazer, olha, reflita antes de tomar uma decisão, saiba que isso tem impactos, saiba que existe boas práticas e tem uma maneira de fazer que é menos indo no indivíduo e mais olhando no que é social, no que é mais prático. Sim. Como que ele se prepara, assim, né? Efetivamente, para esse processo. Principalmente para o retorno daquele funcionário. Então, assim, tem que se preparar de uma outra forma. O que você fala, geralmente, né, para os líderes? Como que eles têm que se preparar nesse retorno? Na preparação real, assim, vai voltar... Tem uma... Além das frases, né? Que, por favor, não falem essas frases típicas de derrubar qualquer pessoa horríveis, que tá voltando horríveis. de licença. No treinamento, a gente coloca lá algumas frases e fala, vamos reescrevê-las, né? Eu escutei isso, infelizmente, assim, que é triste, né? Que é, nossa, que bom que você voltou descansada. Agora a gente vai fazer de tudo. Eu falei, mas como assim descansada? A cada 3 horas eu amamentei durante 24 horas todos os dias, assim, né? Você acha que eu tô não com essa dormia. Por quê? Entendeu? A Então, Manu, que grava o Mindcast, gravava, né, o Mindcast aqui comigo, ela engravidou da primeira gestação. Aí, quando ela voltou de licença, ela voltou grávida. Aí, ela foi contar pro chefe. Aí, o chefe falou assim, não, você tava grávida, né? Tipo assim, como assim? Como assim? Como assim, 5 meses você tá grávida de volta? Isso não existe. Tipo, mas como que não existe? Claro que existe, né? Porque Deixa eu te mostrar meu ultrassom que existe e tá aqui dentro, ele né? falou, não, acho que você tá... Não, você tava? Daí ela falou, não, eu tô grávida de novo. Aí ela ficou um tempo só mais na empresa. E aí ela mesma pediu pra sair, porque já não tinha mais condições, né? 2 bebês. Aí eram bebês mesmo, muito perto ali, né? Muito. Então... Mas... Aí, como se não bastasse, ela engravidou da 3ª, entendeu? Só pra complementar, entendeu? Só pra Beijo, complementar. Manu. Mas é isso também. A partir do momento que a mulher tem mais técnicas, ela também conseguiria levar... Não tô falando que é a situação da Manu, porque eu nem a conheço, não conheço a situação. Mas, se a gente leva também com mais conhecimento, mais ferramentas, uma conversa dessa, você também tranquiliza a outra pessoa. Porque é normal pensar que o chefe... Ele verbalizou. Todos pensam isso. Tipo, pelo amor de Deus, ela acabou de voltar e já vai sair de novo. Sim, gente, a empresa tem lá um quadro de headcounts, tem uma quantidade de funcionários. Se ele não tiver, vai faltar uma pessoa. Só pra lembrar que alguém teve que parir o chefe, tá? Só pra lembrar. Mas assim... alguma mulher no mundo teve que parir ele, entendeu? Eu falo, senão vira o conto de Aya, né? A série. As mulheres vão parar e aí... e gerar vida nesse mundo, entendeu? Mas vamos dar chance para as mulheres serem outra coisa, não ser mãe também, né? Mas muito nessa linha de que não dá pra gente também só esperar do outro, vamos fazer também. Dá pra gente levar uma conversa dessa diferente, de antecipar o que o outro tá... A gente sabe o que o outro tá pensando. Né? Então, a gente antecipa e verbaliza isso. Então, eu imagino que você deve estar preocupado, que eu acabei de sair e voltei. Mas eu quero dizer que para mim também essa volta é assim. Mas, olha, eu tô disposta, eu tô me sentindo mais poderosa de ter gerado uma vida, mas precisa ser diferente. Isso, para mim, é a construção de acordos. Então, tem que fazer isso, senão fica muito pesado. Aí, quem tem possibilidade financeira pede demissão, quem não tem é demitida. É isso. E a grande parte da população brasileira pertence a classes sociais que não tem opção. Você vai continuar, você vai estar numa fase de sofrimento, porque você está lá olhando e fala, puxa, eu não estou sendo uma boa mãe e não estou conseguindo entregar produtividade. E aí você vai ser demitida. Então, tem muita coisa nesse meio do caminho que dá para ser feito. Exatamente. Por isso que a gente está, né, até pensando em fazer uma parceria. Com certeza. Porque nesse sentido, o que acontece? Uma mãe que tem uma rotina estabelecida com o filho, para ajudar nesse sentido, claro que dentro do ideal e o possível, a gente sempre fala isso, porque o que recomenda-se é que uma criança durma entre 7 e 8 da noite. Mas tem mães que não conseguem, tem mães que chegam 7 da noite em casa, até ela preparar o jantar, até ela dar banho, né? O pai, a mãe, enfim, toda a rotina familiar. Então, uma mãe descansada, com um filho que dorme mais cedo, tem tudo isso, sabe?
Não é só, simplesmente, vou fazer o jantar aqui, vou deixar meu filho lá na tela até 11 horas da noite. Não, a gente trabalha isso também, para que o desenvolvimento infantil caminhe junto com esse autocuidado da família. Porque um casal que tem mais tempo para si quando os filhos dormem cedo, também são felizes. Primeiro a gente tem que olhar para si, depois para o relacionamento e por último para os filhos. E todo mundo fala, Nanda, mas por últimos filhos? Sim, por últimos filhos. Porque se você não estiver bem, o teu relacionamento não vai bem e os seus filhos não vão bem. Então, primeiro eu, depois o relacionamento e por último os filhos. Só que isso, até você chegar nisso, precisa arrumar lá, na pontinha, né? Então, trazer esse caminho. E aí essa mulher se permite no trabalho ser uma pessoa melhor, estar mais descansada, ter a rede de apoio do marido. E aí não vira aquele cabo de guerra, eu faço mais, você faz menos. Tem sempre um equilíbrio, né, do que pode ser feito. E isso que você falou é lindo, essa transformação, né, das pessoas. Como ela vai se comunicar já no trabalho. Isso é autoconhecimento. Ela já vai levar uma ferramenta. Então, gente, esse programa prepara quem está retornando e os líderes, né? E todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo para essa pessoa, para receber essa pessoa. Só que a comunicação positiva é para o adulto também, entra nisso. Eu trabalhei muito tempo com negociação, estudei muito. Agora, no mestrado, reestudei, fiz um pós-MBA em negociação. Existem técnicas, e essas técnicas são para a gente. Assim, a gente leva como uma ferramenta de vida para tudo. Então, seja com o parceiro, a gente começa a pressupor que o outro não sabe. Então, deixa eu ajudar a criar algo que seja bom para a gente, de uma maneira empática. Exato. Então, eu saio desse lugar de sofrimento, esse lugar de culpa, de eu tive um filho, minha vida está um caos, e eu vou para um lugar de empoderamento e prosperidade. Então, meu objetivo, quando eu falo, vai para as pessoas, meu mundo é B2B. Eu queria que empresas me contratassem e eu entregasse. Mas isso não seria suficiente, pensando que o mercado B2B ainda tem um tempo para amadurecer. Então, eu falei, eu preciso levar empoderamento, eu preciso levar ferramentas para quem quiser. E, às vezes, não está numa empresa que vai permitir isso agora. Então, os 3 módulos é para levar as ferramentas, assim, tipo, puxa, como que eu vou para esse lugar de saber para onde que eu quero a minha vida, independente do que eu estou passando no momento transitório. Não, é fantástico você preparar os 2 lados, né? E aí eles sabem, por exemplo, o líder sabe que você está fazendo treinamento com a pessoa e com... Não, né? Não. Porque a pessoa pode te contratar ali. Ela vai... Eu não contaria. Eu não contaria, eu ia ficar bem quietinha, ó. Tô sendo preparada aqui pra te dar a resposta. Normal. Não é nesse sentido, né, gente? É mais na questão do que... Na abordagem. O que eu tô falando, né? E negociar é algo muito incrível, né? Eu falo, todo mundo deveria, porque a gente negocia o tempo todo da nossa vida. Sim. E não só na maternidade, eu tô falando na maternidade, mas serve pra tudo. Porque a gente negocia salário e mulher não sabe negociar salário. Não. A gente tem uma autoestima normalmente baixa também, puxa, mas eu não tô apta a isso, eu não tô apta a pedir um aumento, a crescer na carreira, a me inscrever para uma outra vaga. Então, como que a gente... Sempre se sente incapaz, né? De dar o próximo passo. Que nem assim, o mestrado me deu muito medo, porque mestrado, diferente de MBA, é muito denso a escrita, o estudo. É um mestrado. Tem muito artigo, tem muita coisa para ler. Dá medo, dá muito medo. Mas a gente tem que ir, sabe? Eu acho que a gente tem que se jogar, se comprometer e pegar leve. Às vezes eu fico assim, meu Deus, vou ter aula. Porque aí é aula quinta, sexta e sábado, das 8 às 20. E aí meu marido às vezes lembra... Peraí, das 8 às 20? Tô pensando. De sábado, das 8 às 17. Mas é muito puxado. É uma vez por mês, que é o presencial. Tá, mas parabéns. É o puxadão. E aí, às vezes, eu falo, meu Deus, Batidão, eu não quero ir. Hein? Pesado. Não quero ir, tô cansada. E aí, meu marido fala, Caia, você quis tanto. Você lutou tanto pra vaga. Você se esforçou tanto e você ficou tão feliz. Aí eu falo, é mesmo, deixa eu agradecer. Vai ser difícil, mas eu vou passar e é o que eu quero. Não, né? Uma hora vai acabar. Você vai concluir, suas filhas estão sendo bem cuidadas e amadas, estão em segurança com o pai, tá ótimo. Né? Tem uma coisa... mas eu tô deixando minhas filhas. Você não tá deixando com o pai, né? Todo mundo fala, mas tá... Não, gente,
Tá Eu tudo escuto bem. tanta coisa das mães na internet. Não, mas tá com o pai, eu tô fazendo isso, não tem nada a ver. A criança precisa ser bem alimentada, Exato. amada e bem cuidada. Tá tudo bem, se nem sempre é pela Pela mãe, né? Exatamente. E você estava falando do teu parto, né? Que foi o parto normal. E aí os meus também, os dois foram. E aí te contei aqui no começo, né? Maria Flor nasceu dentro do carro. Não. Eu peguei ela, assim. Não, sério, você tava junto, óbvio, né? Dirigindo. Dirigindo. E eu falei pra ele, não para de dirigir. Viralizou naqueles vídeos lá daquelas mulheres que ficam parindo no carro? Não, graças a Deus, ele não filmou. Não deu tempo de chegar, tipo, o sinal fechado, pariu. A gente tava no túnel da 9 de julho. Não, em São Paulo ainda. Mas era 3h40 da madrugada, então tava tudo bem. Tá, daí dá 1h30 de trânsito. A de gente madrugada. saiu do túnel, andou 2 quarteirões assim. Aí a Maria Flor nasceu com aquele olhão de jabuticaba olhando pra mim, Mas como linda. assim? A placenta pariu no hospital daí? Porque Não. eu pari a placenta. Não, eu peguei ela. Não, a placenta saiu no depois. hospital. E ele cortou o cordão Porque umbilical. você tem que parir duas coisas. Duas vezes. Duas vezes, né? E aí eu falei lá com aquele olhão de jabuticaba olhando pra mim. Eu falei, gente, é muito transformador a chegada de uma criança, de uma vida. É um amor muito intenso. Sim. Então, não dá para as empresas olharem para a gente e não entender que, assim, a funcionária que chegou é diferente da que foi. Mas olha essa funcionária como se fosse uma nova funcionária que você acabou de contratar, muito mais potente. Sabe? Ela gerou uma vida, olha a potência dela. E trata essa mulher com acolhimento, com conexão, que ela vai entregar o máximo. Imagina que legal, no momento mais importante da tua vida, o teu amigo, a pessoa tipo, se conecta com você e vai te mandando presente, vai te mandando carta. Você nunca mais esquece aquilo. Sim. Você pode até mudar de empresa, mas você não vai esquecer aquela conexão e aquela marca, aquelas pessoas que estavam lá também vão continuar conectadas com você. Eu acho que isso é muito poderoso. E para os colegas de trabalho também ali, aí tem pega o setor, né? E os colegas podem fazer as cartinhas, tudo. A gente tem uma palestra de parentalidade que vai para toda a empresa. A gente entrega online para o RH, eles sobem na intranet ou passam como quiserem. A gente fala da parentalidade para o estagiário ou para o C-Level. A gente está dizendo assim, olha, o caminho da parentalidade é diferente. Então, a gente quebra alguns mitos. A gente fala muito da pandemia de Covid. O que mudou de lá e para cá? Tanta coisa, né? Tanta coisa. O que foi trabalhar em home office? Qual que é essa realidade? Ela é mais genérica, mas que traz essa ambientação. E a gente fala, puxa, mas eu sou estagiário. Minha colega voltou de licença, como que eu ajudo? A gente falou, essa pessoa está querendo, às vezes, num cafezinho, ser acolhida sabendo o que aconteceu na empresa. Nesse final de semana, no mestrado, a gente conversa de banheiro de mulher, né? Uma colega que trabalha numa mineradora bem grande falou, Caia, lembrei de você. Uma amiga voltou da licença e falou para mim que estava muito perdida, que ela estava muito desconectada, e eu comecei a ajudar ela. Tudo eu mandava para ela. Olha, essas são as metas. Esse é o programa de bônus do ano. E aí ela falou que o chefe dela elogiou a menina. Falou, nossa, a fulana parece estar com uma energia boa. E aí que ela riu, ela chama a Érica. Falou, é porque eu tô ajudando ela, tal. E aí a menina ficou toda empoderada. E é isso, às vezes quem precisa, não é nem o líder, às vezes é o colega que vai fazer esse, vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu contar como estão as coisas. Deixa eu perguntar como tá teu bebê. Porque assim, você não vai esquecer, né? E eu acho que é isso, assim, tem uma das situações que até quem viveu foi o meu marido. É isso que eu ia perguntar. Você trabalha no mundo corporativo? Sim, financeiro. Trabalha muito. Lá o programa? Sim, sim. Ele é um dos meus maiores clientes. Você é o, como é que fala? É o heavy user. Não, ela tem um nome técnico. Eu falo cobaia, ela fala... heavy user. Mas ele é diretor comercial no mercado financeiro e ele manda muito para parceiro. E é muito legal, porque às vezes chega áudio falando, nossa, no mercado financeiro, normalmente as pessoas não falam das relações pessoais. E ele costuma mandar muito para homens. Que legal receber isso. Então,
muito parceiro comercial, então não são funcionários, mas são parceiros que se conectam e aí você cria um vínculo mais forte. Sim. Falo, quero ver a próxima vez que você ligar para um parceiro e a pessoa não atender, ou você querer oferecer alguma coisa e não atender, depois que você se conectou com ele no momento mais importante, que foi do nascimento do filho, né? Exatamente, isso deve ter ajudado bastante homens lá, né? Uhum. Chega e fala, aí ó, já... Ai, tem alguma coisa assim que você queira deixar de mensagem assim para as empresas que te ouviram falando desse programa, da Mercado Mãe, tudo que você está trazendo de acolhimento, né, para essas pessoas que precisam disso para retomada do mercado de trabalho, os pais principalmente que às vezes, muitas vezes, né, não tem esse espaço. A gente fala muito da mãe, é Mercado Mãe, é Mãecast, é mãe fora da caixa, mãe não sei, e os pais, né? A gente precisa envolver também os homens nisso, principalmente por conta da gestão, que a grande maioria a gente sabe que são homens, né? E isso tem que gerar essa quebra de preconceito, até porque nos seus programas é para desenvolver também essa questão, né, de função, o quanto a mãe pode se capacitar para aquilo, chegar, desenvolver esse caminho. Então, o que você deixa de mensagem assim para as empresas que estão te ouvindo, para as pessoas também que trabalham para sugerir isso nas suas empresas? Deve ter muitas mães que vão escutar a gente, vão ter muitas mães com certeza. Eu acho importante para o desenvolvimento pessoal, porque isso não é só um treinamento, é uma imersão, né? É um alto impacto que você gera nas pessoas. Eu acho que a gente está passando por uma fase que as doenças mentais estão muito recorrentes e a gente está conseguindo verbalizar mais, né? Não que isso seja de agora, mas a gente vê que pressão, burnout, culpa, cada vez mais as pessoas estão colocando para fora. E a gente sabe, os RHs sabem que a fase do maternar, os primeiros meses, os primeiros anos de vida de uma criança é algo que impacta muito as mulheres. Então, quando a gente fica aí falando de ESG, de questões sociais, puxa, tem uma iniciativa que é tão simples, sabe? Que tem um impacto tão grande e que pode mudar de uma maneira real, concreta. Eu acho que é um convite de falar, RHs, vamos dar esse passo, sabe? Dar esse voto de confiança, porque como mães, a gente sabe que isso leva a conexão, leva a acolhimento, então vamos fazer diferente. Acho que é um convite. Ai, Caia, quero falar mais 2 horas. Fabrício tá assim, não dá. Puxa. Não dá pra gente fazer um podcast de 4 horas? Eu passei o Rolon Energia nele. Eu vou passar mais um pouco. Não sei por que chamam você de Caia. Cami, eu quero chamar. Cami, pra você é Cami. Mas meus irmãos, desde pequeno, eu acho que tirou o M e o L e virou Caia. Caia, eu amei demais. A gente, na verdade, essa parceria só tá começando. A gente tem que falar mais dos produtos, as pessoas precisam conhecer, a gente tem que levar isso pro mundo, propagar juntas. Porque eu acho que quando as mulheres se unem, a gente se torna uma potência ainda maior, né? Uma força maior. E quando uma mulher apoia a outra, é isso que dá o resultado. Porque se a gente julga, se a gente compete entre si, a gente destrói uma a uma. Então, quando eu falo de mães, quando eu apoio, quando eu atendo, quando eu acolho, quando eu dou um suporte, quando eu faço um treinamento numa empresa, quando eu crio esses produtos, tudo isso traz para o mundo essa vertente, essa união entre as pessoas, que a gente precisa deixar essa luz no mundo. Trazer luz para as pessoas na vida, seja no meio que for, no trabalho, em casa, então com os filhos, os maridos e tudo que a gente pode proporcionar. Então, eu te agradeço muito por ter trazido isso aqui no Mãecast. A gente falou muita coisa, né, de mercado de trabalho, mas o mais importante é a gente deixar essa mensagem do teu trabalho como mãe, a transformação que você teve para gerar esse impacto nas pessoas. Então, obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Fer. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Incrível todo Parabéns o conteúdo que você também traz aqui. Obrigada, é um prazer te conhecer pessoalmente também. E esse é o começo de uma trajetória que a gente vai seguir juntas. E é lindo ver o quanto teu olho brilha quando você fala, eu quero fazer isso. Você é muito realizadora. Você é fleumática, mas você é realizadora. Não, e já te identifiquei. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Às vezes a gente senta no ateliê, eu que faço todos os produtos, a gente senta no ateliê, minhas meninas já sabem fazer as caixinhas, elas querem as florzinhas. Mãe, deixa que eu faço cada uma das florzinhas. Então, pra mim, e elas brincam, a gente trabalha no Mercado Mãe. Pra mim,
tudo é feito com amor, eu coloco música, eu estou feliz o que eu estou fazendo. Da tua filha nos produtos. Isso traz afetividade, conexão, traz amor, que é o que o mundo está precisando. O mundo está precisando disso, de pessoas que tragam, que acolham outras pessoas. Porque o mundo está doente, o mundo precisa de autocuidado, de saúde mental. A gente tem a campanha Maio Furta Cor aqui em Curitiba, que a gente faz marcha, faz programas, faz rodas, faz tudo. É um pedacinho no mundo, mas eu falo que eu quero ser um grão de areia no mundo, mas eu quero ser um grão de areia colorido. Que lindo. Então, eu acho que é isso, é a gente deixar o legado. E quando a gente faz isso, esse movimento, a gente deixa isso para as nossas filhas também. Eu falo, porque eu tenho a Maria Cecília, que é a minha vida. Então, é isso. Surgiu da maternidade e vai surgir ainda muito mais coisas, né? Muito. Que as mulheres precisam cada vez mais se unir. Obrigada. Obrigada. Gente, amei! Aqui, ó, vamos olhar para a câmera lá. Não tem, esquece o marido que tá lá. Caia, obrigada. Fala tuas redes sociais. Já vamos deixar aqui no link a descrição de tudo, mas bom você falar também. Tá bom. Onde que a gente acha? No LinkedIn é Camila, com 2 L's, Feliciano Lopes. No Instagram é mercado_mãe. É Mercado Mãe. Tipo assim, Mercado Mãe. Mercado Livre, mas é Mercado Mãe. É. Quando você lembrar de alguma coisa, algum presente que você queira dar para alguma Vai mãe, no Mercado Mãe. Não é Mercado Livre, é Mercado Mãe, entendeu? Então... 100% natural, artesanal, tudo vai com cartinha e feito com muito amor. Isso que importa, porque é com amor que a gente transforma o mundo. Obrigada, Caia. Obrigada, Fê. Beijo, até o próximo episódio.